eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o seu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o seu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Tu és meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto online. É um prazer ter você conosco nesse momento tão especial, onde podemos adorar e engrandecer ao Senhor juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas louvado seja Ele, como a gente sempre diz nos inícios dos cultos, louvado seja Deus por essa ferramenta que nos possibilita, mesmo à distância, estarmos adorando ao Senhor juntos. Convido você nesse momento, antes de qualquer coisa, a orarmos juntos, clamando para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus ministre realmente nas nossas vidas, mente e coração, aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento em especial, momento de culto, momento onde podemos louvar e engrandecer ao Senhor. E pedimos a Tua direção, meu Deus, que o Senhor conduza-nos, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ministre sobre nós a Tua cura, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que possamos, ó Deus, terminar essa transmissão realmente mais cheios da Tua presença e ainda mais desejosos de fazer e cumprir a Tua vontade. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 32, versículos de 1 a 5.
Se você tem sua Bíblia física aí, pode abrir comigo. Se você tem sua Bíblia digital, acesse-a comigo. Salmo de número 32, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Esse é um momento que eu convido você, mesmo aí na sua casa, a fechar seus olhos e confessar diante de Deus os seus pecados. Sabemos que todos nós falhamos, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Por isso eu convido você, à semelhança do salmista, a reconhecer que é pecador, é falho diante de Deus e clamar a Ele por sua misericórdia e o seu perdão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos pelo teu perdão, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não somos nada e nós reconhecemos isso, carecemos da tua graça, carecemos da tua misericórdia e pedimos perdão diante daquilo que falamos, daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, daquilo, ó Deus, que arquitetamos na nossa mente e no nosso coração que desagrada ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida digna do Senhor, digna do teu evangelho, uma vida que te agrade. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certos desse perdão, tendo essa consciência de que em Cristo nós somos redimidos, lavados e purificados de todo pecado, eu convido você, junto com a nossa equipe de louvor, a cantarmos o hino de número 28, Coroação. Ele é o Rei, digno de ser coroado e adorado. Tuas obras te coroam com halo de esplendor. Anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outono e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual. Enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte de alegria e vida, é tu bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Nós alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. As obras desse Deus o coroam e o glorificam. E eu convido você, ainda nesse espírito de adoração, de engrandecimento desse Deus, a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 96, versículos de 1 a 6. Salmo de número 96, versículos de 1 a 6, é um tributo à glória e à majestade desse Deus que nós acabamos de cantar, que Ele é digno também de ser coroado. Vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas,
Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. Glórias a esse Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nesse momento eu convido você a acompanhar junto comigo uma canção do nosso coral jovem que diz isso, que nós vamos cantar e viver para o louvor desse Deus sempre.
Que beleza, que delícia saber que nós existimos e vivemos para a glória desse Deus. Por isso, eu convido você agora a continuarmos louvando a Deus juntos, agora a gente cantando também, participando desse momento de louvor, junto com a nossa equipe de louvor, que entoará hinos, adoração e de louvor a esse Deus maravilhoso. Boa noite, irmãos. Essa noite é noite de adoração, louvor ao Senhor. E essa primeira canção expressa isso, que declara que não há outro como o nosso Deus. Isso é verdade. Nesses dias estamos passando tantas dificuldades, alguns irmãos estão doentes em casa, alguns queridos que fazem parte da nossa equipe de louvor também estão passando por essa pandemia que é difícil. Mas Ele é nosso Deus. Essa canção expressa que Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Que você possa crer nessa noite, nessa palavra cantada. Você possa cantar conosco essa canção, declarando que não há outro como o nosso Deus. E não há problema maior que o nosso Senhor. Ele está sobre todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. Vamos cantar conosco essa canção, declarando que Ele é o único Deus e tem o controle de todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. E não há outro. Não temos outro Deus a não ser o nosso Senhor. Declare conosco essa canção. Tudo pra mim,
tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és Senhor, Tu és digno de todo o nosso louvor. Não há outro como o Senhor. Declare Alfa e Ômega. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Declare nesta noite. tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu espero, tudo pra mim. Tu és Jesus, só Tu és Jesus. Alfa e Ômega, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, esse é o nosso Deus. Amém. Te louvamos, ó Deus. Aleluia. Nós acabamos de cantar, não há outro como o nosso Deus. E vamos cantar também que Tu és soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. É absoluto sobre todas as coisas. Essa canção declara isso. Vamos cantar essa canção conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és o Senhor. Tudo que existe acontece, Ele sabe muito bem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, Tu te importas comigo também.
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Essa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Essa outra canção diz que graças eu te dou. E nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor por tudo que tem feito por nós, em todos os sentidos. Nós somos gratos ao Senhor. Ele tem cuidado do seu povo, cuidado da tua igreja, cuidado da minha vida, da sua família, da nossa família. A Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E somos gratos diante do Senhor. Vamos cantar essa canção. Graças ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Cante conosco, ao tomar-me em teus braços. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação, vida eterna concedeste ao morrer. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tem acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente junto a ti. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus.
cruz me deste vida, te entregaste todo a mim, vida eterna concedeste ao morrer. Por seu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Nessa noite nós te rendemos toda graça, todo louvor, toda adoração. Como cantamos no início, não há outro como o Senhor, e Tu és soberano sobre os céus e a terra, e graças te damos por tudo que tem feito por nós. Que o Senhor possa nessa noite abençoar cada irmão que está, Pai, louvando o Senhor conosco, como igreja, em louvor e adoração. Abençoa aqueles irmãos, Pai, que estão doentes, passando esses problemas de pandemia, que esse Covid, o Senhor possa, Pai, restaurando cada saúde. Lembramos da Márcia, Pai, da Elisa. O Senhor possa estar abençoando, guardando a vida delas, ó Pai, fortalecendo os seus organismos, ó Deus. Louvamos aqueles que, ó Pai, que sararam também, ó Pai, Ricardo, a Lucinéia, ó Pai. O Senhor possa estar abençoando cada um que, Pai, se recuperou desse problema. E abençoe a Tua igreja, a Tua casa nessa noite. Nós te rendemos todo o nosso louvor, porque o Senhor merece nossa adoração. E sabemos que não há outro Deus como o Senhor. Sabemos que somos pecadores, dependemos do Senhor cada dia. Você possa fortalecer cada lar aqui representado, cada casa, cada irmão que está, Pai, passando dificuldades, necessidade. Você possa estar bem presente, cada um, de acordo com a Tua vontade. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como é bom louvar e engrandecer esse Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, como nós cantamos há pouco, digno de toda adoração, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu convido você, comigo, a continuar adorando esse Deus, mas agora através do estudo da palavra dele. Vamos estudar um pouquinho da Bíblia e aprender um pouco mais desse Deus através do primeiro livro dos Reis. Eu convido você a abrir aí sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10. 1 Reis 10, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo, aí você que está na sua casa. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim aqui e vi com os meus próprios olhos.
Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra já lida e sabemos que ela é suficiente para nos edificar e para falar aos nossos corações, mas pedimos que o Senhor me use nesse momento. Me use para falar ao coração de cada membro dessa igreja que está ali na sua casa agora, ouvindo a tua palavra também. Que o Senhor me capacite e que eu seja um instrumento teu. Que o Senhor, ó Deus, tire de mim aquilo que o Senhor deseja falar para o teu povo. Nada mais do que isso. Que não sejam palavras vindas do meu coração, mas do teu. Edifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, desafia a tua igreja através dessa mensagem. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O que as pessoas pensam ao seu respeito? Você já parou para pensar nisso? O que elas dizem quando você não está perto, por exemplo? O que elas falam de você? Quais são os assuntos que elas tratam quando o assunto é você, na verdade, e você não está perto? Ou então, o que as pessoas dirão de você quando você falecer? Você já parou para pensar nisso? O legado que você tem deixado, a história que você tem deixado, a imagem que você tem criado diante das pessoas, ou o que às vezes as pessoas que não te conhecem, mas que já ouviram falar de você, estão entendendo, ouvindo e compreendendo a seu respeito? Existem algumas pessoas por aí que falam assim: eu não importo com o que as pessoas pensam de mim, com o que as pessoas falam de mim. Eu vou viver minha vida sem me preocupar com o que as pessoas pensam. Não está de tudo errado, mas também não está certo. Nós precisamos sim nos preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito, porque isso diz respeito também ao nosso testemunho em relação a Deus. A maneira como a gente lida com as pessoas no nosso dia a dia diz muito também do nosso testemunho. E é aí que está o grande X da questão. E é o ponto onde eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, o que pensamos, com quem falamos, como falamos, porque isso pode estar dando mau ou bom testemunho para as pessoas ao nosso redor. Essas são umas perguntas importantes para a gente fazer a nós mesmos. O que as pessoas pensam a meu respeito, o que as pessoas dizem de mim quando eu estou longe, porque as respostas a essas perguntas falam muito sobre quem de fato nós somos na nossa intimidade e sobre o testemunho que nós damos também para as pessoas, a respeito de Cristo principalmente. O contexto do texto que nós lemos aqui fala algo bem parecido com isso. A rainha de Sabá estava indo até o rei Salomão porque havia ouvido a fama dele. Alguém tinha contado para aquela mulher sobre um homem grande em sabedoria, rico, cheio de riquezas, de posses, próspero, não só financeiramente, mas espiritualmente e sabiamente também. E essa rainha ficou curiosa, ela falou: eu preciso conhecer esse homem, eu preciso saber quem ele é. E aí a gente pode entender um pouquinho mais desse contexto. Vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo no que está se passando aqui. O texto que a gente acabou de ler é, na verdade, uma expansão do capítulo 4 de 1 Reis. Se você voltar lá em 1 Reis 4, você vai ver que o texto trata da sabedoria, da grande sabedoria do rei Salomão. E aqui, na verdade, o autor tenta colocar essa sabedoria também na prática mais uma vez, porque já foi colocado na prática em outros versículos da Escritura Sagrada. Mas por isso que ele dá ênfase quando ela faz perguntas demasiadamente difíceis e ele consegue responder. Essa ênfase dele conseguir responder perguntas tão difíceis está ligado ao capítulo 4. Salomão era um grande comerciante. Se você for ler aí livros de arqueologia bíblica, você vai ver que ele era um grande comerciante e estudiosos alegam de fato que o seu império foi construído dessa forma, por meio de transações comerciais pacíficas. Então ele era um bom rei, um bom negociante, um bom comerciante, e isso atraía pessoas.
A história da rainha de Sabá se passa num contexto de comércio, onde dezenas de outros sábios estrangeiros, reis, monarcas, várias pessoas, vieram até Jerusalém para investigar, para interrogar, para negociar com Salomão. Uma delas é a rainha de Sabá. Muito se especula o porquê do autor de 1 Reis dar tanta ênfase a ela, mas não vou entrar nesse mérito da questão, porque não é o foco do nosso estudo dessa noite. O foco é realmente nas reações daquela mulher e no que Deus estava fazendo na vida de Salomão. E a narrativa nos fala algo muito interessante. Não foi o conteúdo das perguntas o cerne do que o autor quis trazer para nós. O cerne do que o autor quis nos trazer é a maneira como Salomão mudou e transformou a vida daquela mulher através do seu testemunho. E pensando nisso, pensando no testemunho de Salomão, pensando no que aquela mulher ouviu a respeito daquele homem, eu quero convidar você a meditar comigo no tema vidas que transformam. Vidas que transformam. Quais são as características de uma vida transformadora, por exemplo? A primeira característica que a gente vê, tirando aí exemplos da vida de Salomão, é sobre o testemunho dele. Quando essa mulher chega e ela fala que havia ouvido de outras pessoas sobre o testemunho de Salomão. Acompanhe comigo aqui o versículo 1 do capítulo 10, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ela tinha ouvido daquele homem. Outras pessoas haviam falado daquele homem para ela. Ele tinha um testemunho, ele tinha uma história a contar, um legado que ele já havia deixado. E é isso que nós precisamos entender como primeira verdade aqui a ser internalizada por nós. Uma vida que transforma, ela tem um testemunho genuinamente cristão. Primeira coisa que chama a atenção nesse relato é o fato da fama de Salomão ter chegado aos ouvidos da rainha de Sabá com o Senhor sendo o destaque, e não Salomão. Ela não fala que foi lá para ver Salomão, ela fala que ouvido falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Ela estava indo para ouvir do Deus de Salomão. Tá certo, Salomão era um homem rico, um grande rei, grande em sabedoria, várias histórias já haviam se espalhado por todo o contexto daquela época, mas o que mais chamou a atenção daquela mulher foi o Deus de Salomão, o testemunho dele em relação ao Deus que ele servia. O interesse da rainha de Sabá, era por Deus a quem ele servia, não necessariamente sobre ele. Algumas literaturas alegam haver um interesse amoroso aí da parte da rainha de Sabá, mas isso não fica muito claro, a Bíblia também não fala a respeito, preferimos não entrar nesse mérito dessa questão. Mas o interessante é que, se a gente for olhar no original, o termo traduzido por fama significa aquilo que se ouve de alguém. Então, quando o autor coloca, tendo ouvido a fama de Salomão, ele estava querendo dizer assim, ela tendo ouvido o que Salomão falava a respeito de alguém, esse alguém é Deus, ela ficou interessada e correu atrás dele para saber o que estava acontecendo. O testemunho de Salomão a respeito de Deus era tão intenso que as pessoas o ouviam falar de Deus e não viam Salomão, viam Deus, o próprio Deus nas palavras daquele homem. É muito comum nós pensarmos em Salomão como sendo o centro da história. E eu preciso deixar isso claro no começo, e vou voltar a falar isso lá no final. Salomão não é o centro da história. O centro da história é Deus. O Deus que agia através de Salomão. O Deus que deu essa sabedoria a Salomão. Mas o testemunho de Salomão também é importante. Salomão era um homem temente a Deus, fiel a Deus, que buscava a presença de Deus. E isso fazia com que a face de Deus resplandecesse através da vida dele, do dia a dia dele. A rainha de Sabá entendeu que quem de fato era o centro da vida de Salomão, de onde fluía tamanha sabedoria, não era ele, era o Deus a quem ele servia que fazia aquilo com ele. David Hume, um grande filósofo escocês e deísta, certa vez
correndo pela cidade. Um amigo dele, desse David Hume, o viu correndo e falou: para onde que você vai com tanta pressa? Ele falou: estou indo ver a pregação de George Whitefield. George Whitefield foi reconhecido como um dos maiores pregadores do grande despertamento do século XVIII. Aí o amigo de Hume perguntou assim: mas você acredita no que aquele homem diz? Ele falou: eu não, mas ele sim, e é por isso que eu vou assisti-lo. Você entendeu onde eu quero chegar? Esse homem, mesmo não conhecendo a Cristo, estava interessado em ouvir George Whitefield, nome é difícil, porque ele realmente acreditava e vivia aquilo que ele pregava. Da mesma forma que aquela rainha de Sabá, ela não era cristã, ela não servia ao Deus de Israel, ela tinha outros deuses no seu contexto de vida. Mas ela foi até aquele homem interessada pelo Deus dele, porque a fama do Deus de Salomão se espalhou por todo aquele lugar. É disso que eu estou falando. Uma vida que transforma, ela tem um testemunho genuinamente cristão. Ela exala a Cristo, ela brilha a Cristo. O texto lido nos mostra que o ponto mais alto desse encontro, e é considerado por muitos teólogos o clímax da narrativa, não foi o momento em que Salomão desvendou os enigmas, e nem o momento em que ele respondeu às dúvidas da rainha. Em outras palavras, não foi a esperteza de Salomão o clímax do negócio, mas sim a sua sabedoria incorporada à sua vida cotidiana, o seu dia a dia, a sua sabedoria vivida na prática. Ao olhar o alimento daquele palácio sobre a mesa, ao olhar a organização dos servos e dos oficiais, a vestimenta, o serviço deles, os sacrifícios que foram oferecidos no templo, como a gente vê em versículos 4 e 5, aquela mulher ficou como fora de si. Ela falou: eu não acredito no que eu estou vendo. Me falaram uma coisa, mas é muito maior do que me disseram. Você de fato vive o que você prega. E isso é maravilhoso. Nós só vamos conseguir transformar a vida de alguém através do nosso testemunho quando nós realmente vivermos o que pregamos. Se nós pregamos A, precisamos viver A. Se pregamos B, precisamos viver B. Precisamos ser coerentes com a nossa vivência e com o nosso discurso. Salomão era assim, e eu e você precisamos ser assim também. O mundo anseia por ver Cristo em nós. Nós não precisamos agradar pessoas para que elas nos ouçam. Nós não precisamos minimizar ou suavizar o Evangelho para sermos aceitos pelo mundo lá fora, como a gente vê muitas pessoas fazendo. Basta que vivamos na prática aquilo que pregamos, aquilo que está na Escritura. É isso que Salomão fazia. E é isso que nós precisamos fazer. Que as pessoas olhar para mim e para você possam ver Cristo em nós. Não o pastor Renan, não o fulano, o ciclano ou o beltrano, mas Cristo. E olhar para nós e falar: que pessoa agradável, que pessoa gostosa de conviver, de conversar, de estar junto, porque é uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Em segundo lugar, a segunda característica de uma vida que transforma é que ela tem uma fé preparada para a prova. Uma vida que transforma tem uma fé preparada para a prova. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 2, a Escritura deixa claro que aquela mulher foi ali também para testar Salomão. Além de ir para conhecê-lo e para saber quem era o Deus dele, como a gente acabou de ver, ela também foi para testá-lo e para fazer perguntas muito difíceis. Esse tipo de teste era considerado uma prática comum nas visitas diplomáticas de reis para reis. Tanto a literatura bíblica quanto as literaturas extra-bíblicas nos revelam que a rainha de Sabá era uma grande sábia de sua época. E Salomão não foi provado, então, por qualquer pessoa. Ele foi provado por uma mulher que tinha gabarito para isso. E a Bíblia nos conta que ele foi aprovado com sucesso. Gilmar Butcher propõe, um grande teólogo, propõe que nesse encontro entre Salomão e rainha de Sabá, Salomão tem que competir com a rainha e tem que provar que é alguém do nível dela. Agora pense eu e você nessa situação. Alguém chegar para nós, alguém muito inteligente, muito experiente, muito sábio, e começar a indagar a nossa fé e fazer perguntas difíceis. A Bíblia não relata quais eram essas perguntas.
só diz que eram muito difíceis e que Salomão, eu ia falar Abraão, e que Salomão foi aprovado com sucesso. Mas imagine eu e você nessa situação. Será que seríamos aprovados também? Esse relato bíblico nos traz algumas lições. Primeira delas, Salomão estava preparado. Salomão conhecia o Deus a quem servia, estudava e se dedicava no estudo da palavra. Sua sabedoria não era resultado de poder divino, sim, claro, mas também era resultado da sua resiliência ao estudar e meditar nas Escrituras. Segunda coisa, Salomão não passou vergonha. Ele tinha um legado, uma imagem a zelar, um histórico de sábio, de grande rei. Se fosse reprovado nessa sabatina, certamente ele iria passar muita vergonha e a sua imagem ia para o ralo. Terceira lição que a gente aprende só com esse ponto aqui. Salomão respondeu com sabedoria e com prudência. A Escritura não relata, como eu já disse, quais foram as perguntas feitas a Salomão. Apenas deixa claro que ele foi provado por ela. Mas é óbvio que essa admiração por parte dessa mulher, esse encanto pelas respostas que ele havia dado, só foram possíveis porque ela recebeu respostas bem educadas, com moderação, com respeito. Então, pensando nisso, nesses princípios extraídos de Salomão, a gente passa para nós hoje. Vamos tentar aplicar isso à minha vida e à sua vida. Primeira coisa, esteja preparado para questionamentos. As pessoas lá fora vão questionar a sua fé. Vivemos tempos onde isso tem se tornado cada vez mais comum. Sua fé será questionada, sua fé será aprovada e você precisa estar preparado para isso. Como? Abrindo sua Bíblia para ler só quando tem estudo bíblico, escola dominical, ou só quando você vem à igreja, presencialmente, ainda por cima? Assim você não vai conseguir se preparar para essas provas. É necessário que a gente estude, que a gente debruce realmente na Escritura Sagrada. Por que a gente se importa tanto com o vestibular e não se importa tanto com a Escritura Sagrada? Sabe, eu vejo pais tão preocupados em colocar os filhos dia após dia para estudar, para passar num bom vestibular, e isso não está errado, eu sempre falo isso, está certo, você tem que fazer isso também. Mas se preocupe também com a vida espiritual do seu filho. O mesmo empenho que você dá para o seu filho estudar para um vestibular, dê para ele estudar a Escritura e para você também estudar as Escrituras. Não é só ler correndo, mas é ler estudando, aprendendo e entendendo. Segundo, honre o nome de Deus. Não passe vergonha. Você tem uma imagem a zelar e essa imagem não é sua. Essa imagem é do Deus a quem você serve. Nós, como cristãos, muitas vezes somos motivos de riso, de chacota, de zombaria das pessoas lá fora, porque o nosso testemunho é fraco, é falho, é um lixo de testemunho, desculpa a palavra, o termo que eu acabei de usar. Mas é isso. Nós temos um testemunho ruim, fraco, falho, que não condiz com aquilo que a gente prega. E isso faz com que o nome de Cristo vire chacota na boca das pessoas, zombaria na boca das pessoas. Você tem um nome a zelar, e é o nome de Cristo. Cuidado, se prepare para não passar vergonha. E terceiro, honra o nome de Deus. Responda com amor e brandura. Vivemos a época das redes sociais, dos textões de redes sociais. Cuidado, tá? com a ira, com a afobação aí na hora de responder alguém nas redes sociais. Eu falo por mim, às vezes o dedo coça ali para digitar algumas coisas mais alteradas e a gente precisa voltar a reconhecer que não é assim que funciona. Não é dessa forma que nós vamos cativar alguém e trazer alguém para Cristo. É com brandura, com amor, com respeito, mas sem negociar o Evangelho. Amém? Uma vida que transforma, ela é, sem dúvida alguma, preparada para a prova, e a gente precisa entender isso. A terceira característica de uma vida que transforma é que ela tem um testemunho que transforma. Ela transforma de fato. A visita a Jerusalém proporcionou à rainha uma chance de rever os seus conceitos, sabe? Mudar, talvez, a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar as coisas à sua volta. Através do testemunho daquele homem. Diante de tudo que ela viu, ouviu e sentiu ali naquele lugar, era impossível que ela permanecesse a mesma. Era impossível. O testemunho daquele homem era tão forte, tão transformador, que ela não conseguiu permanecer daquela forma.
Antes de chegar a Jerusalém, ela possivelmente nunca tinha atentado mais cuidadosamente para a comida servida no palácio, para a posição dos seus servos que a serviam, para a vestimenta que eles usavam, para os sacrifícios feitos ao seu Deus, e o propósito maior dela era ser a rainha do reino de Sabá, e pronto. Após retornar de Jerusalém, ela nunca mais olharia para o alimento, para a roupa dos seus servos, para a posição em que eles estavam, como eles a serviam, para os utensílios na sua casa da mesma maneira. Sabe por quê? Porque ela viu isso, o testemunho de Salomão vivido na prática. Ele não era só em palavras que ele vivia o Evangelho, ele vivia a vida de Deus, ele vivia na maneira que ele vestia os seus servos, ele vivia na comida que ele comia, ele vivia na comida que estava sobre a mesa, nos utensílios sobre a mesa, ele vivia na maneira de se portar, nas suas vestimentas, a sua roupa era condizente com o seu testemunho. E foi isso que chamou a atenção daquela mulher, e foi isso que transformou aquela mulher através do Espírito Santo de Deus. É claro, a gente crê que nós não temos poder para transformar ninguém, mas o testemunho daquele homem foi um instrumento que Deus usou para transformar a vida daquela mulher. Um famoso escritor, filósofo, poeta estadunidense, lá do século XIX, certa vez disse uma frase que provavelmente você já ouviu. Ele disse assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As nossas atitudes precisam, no mínimo, estar coerentes com o que nós falamos. Senão, tudo o que a gente fala vai por água abaixo, vai para o ralo também. Salomão pregava, Salomão falava, mas Salomão vivia. Não só ele, mas todos os que estavam debaixo da tutela dele, no palácio dele, os servos dele, todos viviam debaixo do mesmo princípio, da mesma estrutura que aquele homem. Ele vivia na prática o que ele pregava. E isso gera um testemunho transformador. É interessante pensarmos que o que aconteceu com a rainha de Sabá podia ter tido um final bem diferente se tivesse sido contada talvez no capítulo seguinte. Se você olhar o capítulo 11 de 1 Reis, Salomão já começa no seu declínio espiritual. É importante entender também que uma vida transformadora, ela está em intimidade com Deus. Salomão só conseguiu a proeza de transformar a vida daquela mulher porque ele estava em intimidade com Deus, ele estava em profunda conexão com o Pai. De maneira que as suas palavras resplandeciam a Cristo, o seu testemunho resplandecia a Cristo, suas respostas resplandeciam a Cristo. À medida que ele foi se entregando à idolatria, às paixões, às mulheres e toda a devassidão da sua vida, do final da sua vida, como a gente acompanha no livro de Eclesiastes, o seu testemunho foi se tornando enfraquecido. Talvez o seu testemunho não é tão bom quanto deveria, porque você não busca a Deus como deveria. Busque mais a Deus. Se esmere mais em ler a palavra, orar, jejuar, buscar a Deus, clamar pela misericórdia de Deus sobre sua vida. Talvez se essa história fosse escrita um pouco mais para frente, ou se aquela mulher fosse visitar Salomão um pouco mais para frente, do capítulo 11 em diante, talvez não seria o testemunho dele a transformar a vida dela. A gente sabe que Deus transformaria a vida daquela mulher de qualquer forma, porque quando Deus quer transformar, Ele transforma independente do que aconteça. Mas Salomão não seria bênção de Deus na vida daquela mulher, não seria canal de bênção. Perderia essa bênção, como dizem os nossos amigos pentecostais. Então, cuidado com o seu testemunho. Cuide com a sua vida. Estude mais, se esmere mais, busque mais a Deus. E aí eu quero perguntar para você, já finalizando esse ponto. O que aconteceria se aqueles que nós conhecêssemos viessem testar e conhecer nosso contexto pessoal, social e religioso? O que aconteceria se as pessoas lá do seu emprego fossem conhecer você dentro da sua casa? O que aconteceria se as pessoas do seu trabalho fossem ver você exercendo seu ministério dentro da igreja? O que aconteceria se as pessoas da igreja fossem ver você lá no seu trabalho? Uma vida transformadora, ela tem um testemunho genuíno que transforma. Cuidado com a sua conduta. Não seja duas caras, não seja duas pessoas. Uma dentro da igreja, uma fora da igreja, uma dentro de casa, outra fora de casa. Nosso testemunho precisa transformar
vidas. Eu sempre gosto de falar a ilustração da minha digníssima esposa quando a gente fala desse assunto de testemunho que transforma. Ela foi a primeira a ser convertida por Cristo na sua casa, logo em seguida vieram os irmãos, mas o que chama a atenção é que o irmão do meio dela, ainda não cristão, um dia resolveu ir para a igreja e começou a frequentar a igreja, até que então se converteu. Mas certo dia ela perguntou para ele: mano, por que você quis ir para a igreja? E aí vem a resposta, que eu acho incrível. Assim. Ele falou: é porque eu vi mudança na sua vida. Quando eu vi que você começou a mudar e mudou para melhor, eu quis saber de onde vinha essa mudança e quis essa mudança para mim também. E aí foi onde eu comecei a buscar a Cristo, comecei a buscar a igreja e realmente Cristo me transformou. O nosso testemunho fala muito mais alto que nossas palavras. Atente para isso. Para encerrar agora de verdade, eu quero deixar para você 3 aplicações, tá bom? Não vou fazer conclusão aqui, porque eu tentei concluir ao longo dos 3 pontos aí, mas eu quero deixar 3 aplicações ligados ao que nós vimos de uma vida que transforma. Primeira coisa, para que você de fato viva uma vida transformadora, viva de modo a resplandecer a Cristo. A glória, a honra, são todas dele. Que as suas palavras, que as suas ações resplandeçam a Cristo, que você exale o bom perfume de Cristo sempre. Viva de modo a resplandecer a Cristo e não a você. Segunda, estude e se prepare, isso é muito importante, tá? Não pense que você vai estar apto para responder perguntas difíceis como Salomão estava, só assistindo os cultos da igreja, ouvindo no culto, quando o culto é presencial, ou fazendo uma leitura bíblica correndo ali para colocar o seu plano de leitura em dia. Não é assim. É preciso esmero, é preciso dedicação, é preciso estudo, certo? E por fim, viva o que você prega. Viva o que você prega. E pregue o que você vive. E aí, vou abrir um parênteses aqui. A gente fala sempre, viva o que prega, viva o que prega, viva o que prega, porque normalmente a gente prega o que está na Bíblia, o que é bonitinho. Beleza, mas vamos tentar inverter esse negócio? Se você tivesse que vir aqui no púlpito e pregar exatamente o que você vive, você teria coragem disso? Fica essa pergunta aí para você responder no seu coração e para meditar nela ao longo dessa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos capacite, de fato, a sermos vidas que transformam vidas, vidas que restauram vidas através do nosso testemunho. Vamos orar mais uma vez? Deus de graça e de misericórdia, nós agradecemos por essa mensagem. Reconhecemos que nós não somos nada, Deus. Reconhecemos que não há nada de bom em nós e não conseguiríamos por nós mesmos sermos bons o suficiente. Por isso nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a perseverar em santidade. Que o Senhor nos ajude a vivermos um testemunho genuíno e que as nossas vidas possam ser instrumentos do Senhor para transformar vidas. Abençoa o Teu povo, cada pessoa que está na sua casa nesse momento. Quebranta os corações, aviva os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você agora a assistir junto comigo, mais uma vez, a um vídeo do nosso coral, nosso grande coral, que vai estar entoando uma canção para nós. Logo depois eu retorno para impetrar a bênção. Que Deus abençoe. Se o sol se põe lentamente ao findar, Mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, para ver
Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou. E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo tempo com você e somente a voz você ouvir, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça. 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 Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça. Agradeça. Agradeça a Jesus pelo seu viver. Amém. Como é bom louvar e engrandecer ao Senhor com o nosso coral. Ainda bem que existe a tecnologia para nos permitir aí, cada um num quadrinho, podemos louvar ao Senhor juntos. Mas vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você aí na sua casa a fechar seus olhos, orar comigo e receber a bênção nessa noite. Deus querido, nós te louvamos por esse culto. Te louvamos pela palavra lida, pelos louvores cantados, pela palavra pregada. Te louvamos pela palavra ministrada aos nossos corações de maneira especial e pedimos que o Senhor continue, ó Deus, falando e remoendo essa palavra nos nossos corações durante essa semana. Que ela não fique aqui, que ela não pare aqui nesse domingo, mas que ela continue ao longo de toda a semana fazendo diferença nas nossas vidas. Usa, ó Deus, cada servo teu aí que está agora nesse momento nas suas casas me assistindo. Use-os como instrumentos teus para pregar o Evangelho, para transformar vidas e para serem de fato vidas que transformam vidas. Abençoa-nos e se conosco em nome do teu Filho Jesus. E agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Como de costume, nós vamos agora para o Instagram e Facebook, para a live com o pastor Saulo, que vai dar aí todos os avisos necessários para o decorrer da nossa semana, para o mês seguinte e tudo mais. Tá bom? Corre lá para o seu Facebook, corre lá para o seu Instagram e acompanha a live conosco. Um abraço e até semana que vem.